E se eu te falar que você pode estar pagando mais do que deveria pra morar, e sem nem perceber, e o problema não é o aluguel? Deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Você realmente sabe quanto custa morar hoje? Porque a maioria das pessoas acha que sabe, só que na prática tá olhando só uma parte da conta. Olha o aluguel, vê um valor ali que cabe no bolso e toma decisão baseado nisso. Só que morar não é só o aluguel, e nunca foi. Quando você entra de verdade no dia a dia, começa a aparecer outras coisas. Água, luz, internet, condomínio, PTU, e não é que esses custos sejam escondidos, é que eles vão se diluindo. Você não sente tudo de uma vez. Só que no final do mês, quando você soma, aí o valor real aparece. E geralmente é bem diferente daquele número que te fez fechar o contrato. E tem um ponto aqui que pra mim é ainda mais importante. E não é só o quanto você paga, é o fato de você não saber exatamente quanto vai pagar. Porque todo mês muda. Um mês a conta de luz vem mais alta, outro mês a água sobe, às vezes muda a tarifa, às vezes muda consumo. E aí você entra num ciclo que muita gente vive sem perceber. Todo mês você precisa se ajustar, entender o que veio e tentar equilibrar o orçamento de novo. E isso vai gerando um desgaste, não só financeiro, é também mental. E aquela sensação constante de, será que esse mês vai vir mais alto? E aí você começa a se limitar, evita usar coisas dentro de casa, fica preocupado com o consumo e tentando prever algo que na prática é difícil de prever. E é exatamente por isso que começou a crescer um outro modelo de moradia que é mais simples de entender e principalmente é mais previsível, o custo único. Basicamente você paga um valor fixo e tá tudo incluído, sem conta separada, sem leitura de consumo, sem variação no fim do mês, e você sabe exatamente o quanto que vai sair todo mês. Isso muda completamente a forma como você se organiza, porque pela primeira vez, morar deixa de ser uma variável e passa a ser um número fixo dentro da sua vida. E quando isso acontece, você começa a perceber alguns efeitos práticos: clareza, controle e tranquilidade. Você sabe quanto você precisa ganhar, quanto que sobra, quanto que você pode investir. Você para de reagir às contas e começa a planejar de verdade. E principalmente, tira da frente aquele ruído constante de conta chegando e valor variando. Porque morar deveria ser algo estável, não uma fonte de incerteza. E tem um detalhe interessante que eu comecei a perceber conversando com moradores. Quando a pessoa migra para esse modelo, não é só a conta que muda, é a mentalidade que muda também. Uma moradora me falou: eu finalmente sei quanto que eu vou gastar no mês. E outro comentou: aqui eu não tenho surpresa. E teve um que resumiu de um jeito muito direto: eu não economizo só dinheiro, eu economizo cabeça. E isso aparece muito em quem mora sozinho, em quem tá começando uma nova fase ou quem precisa se reorganizar financeiramente. Porque quando você tira a imprevisibilidade da moradia, você ganha espaço para organizar o resto. E aqui vai a minha visão, sendo bem direto. Esse tipo de moradia não é só sobre economia, é sobre estratégia. Muita gente usa esse momento para juntar dinheiro, se reorganizar ou se preparar para um próximo passo maior. Porque quando o custo fica previsível, a decisão também fica muito mais fácil. Agora deixa eu te provocar com uma coisa simples. Pega onde você mora hoje e soma tudo. Só que soma de verdade. Aluguel, água, luz, internet, condomínio, IPTU, e vê quanto que tá dando no mês. Porque muitas vezes o problema não tá só no aluguel, tá no custo total de viver ali. E se fizer sentido pra você, me chama que eu te mostro na prática alguns exemplos reais de custo único e o quanto que realmente sai no mês.